Olá, bom dia. Olá, olá, que tal? Como é que tu estás? Eu estou ótima, e tu? Também estou muito bem, obrigada. Obrigada, obrigada. Hoje Tudo estou ótima e estou livre que nem um passarinho, sabes? Sinto-me assim leve e livre. isso é muito bom, isso é muito bom. São boas emoções para trazer. É verdade. Então, cá estamos nós para mais uma conversa, não é? Para partilhar também as nossas conversas. E tinha Partilhamos. ficado assim um tema da última vez que conversámos que nós temos que íamos trazer hoje. Que eu estava a Uhum. dizer que gostava muito de transformar a minha culpa, ou a culpa dos pacientes que me chegam, em responsabilidade. E como já estávamos adiantadas na conversa, ficou então Para esta conversa. para esta nova conversa. Entretanto, pensaste mais nisto? Não pensaste mais nisto? Honestamente, não pensei muito. Adoro. Para. Sim, venho para aqui sem estar minimamente preparada e só confiar na minha cabeça. E é E bom agora, isso. vou sentir culpa por isso? Hum. Hum, Boa, não é? Mas não, vou porquê? Para efetivamente deixar fluir aqui e deixar fluir os pensamentos de uma forma mais crua. Faz uhum, sentido? faz. Podemos refletindo juntas, sim, vamos conversando e Uhum. vamos vendo o que é que sai. Sim. Contextualizando, quem não ouviu o episódio anterior, que eu duvido que não tenha ouvido, Primeiro primeiro, se não ouviu, é para ir vá ouvir. lá ouvir. Mas contextualizando aqui, eu estava em uma certa parte da conversa, já não sei precisamente qual, estávamos a falar que, e demos o exemplo, acho, pessoal, sobre a culpa de mãe, não é? Eu Hum, estava a dizer que esta história de se eu sentir culpa de mãe, e acho que por causa do descanso, quando eu preciso descansar e sinto culpa porque não estou com os filhos, que prefiro torná-la em responsabilidade. Responsabilidade em arranjar, se calhar, outros momentos para descansar e para nutrir o meu descanso, porque o episódio anterior era sobre necessidades, não era? é Portanto, exatamente, era aquela questão de a necessidade de parar, a necessidade de descansar, depois pode ir, cruzar-se com a culpa de se eu exatamente, estou parada, depois não estou com os meus filhos ou não estou a fazer outras coisas, não é? exatamente. Tu estavas a dizer que tinhas muitas pessoas na consulta que vinham com muita culpa. Uhum. E eu disse que eu, quando recebo, faço um bocadinho o exercício que faço comigo mesmo, comigo própria, que é transformar a culpa de não ter estado com os filhos, a culpa de ter que ir ao supermercado em vez de estar a brincar, em responsabilidade. Em responsabilidade da próxima vez, então, arranjar outras estratégias para fazer melhor, ou pelo menos fazer de forma a que eu nutra as minhas necessidades sem sentir que estou a descurar as necessidades dos meus filhos. Pronto, tínhamos Uhum. ficado assim um bocadinho nisto. Para Neste desenvolvermos aqui a questão da culpa e a responsabilidade, não é? sim. Eu acho que a culpa estás cá, Ana? Ai, estás cá, paraste, de repente Estou paraste. aqui, olha eu Hã, aqui. a Estava culpa só concentradíssima a já vi. ouvir-te. A culpa, eu acho que, é uma emoção que nos traz, alertas, se calhar. Alertas Hum, de que estamos a ficar zangadas ou tristes com situações, que achamos que podemos fazer melhor. Será que somos às ok. vezes nós que temos muitas expectativas nas situações? Podemos ir por aí, não é? Quando Às nós vezes sentimos culpa, estás a falar de quando eu sinto culpa comigo sim, mesma. sim. Uhum. Ok, ok. Hum, estava a tentar aqui refletir sobre onde é que podia vir esta culpa. De onde é que podia vir esta culpa? Porque Tenho assim agora uma pista. diz? Tenho uma Não, pista. diz. Olha, esta culpa, vai saber, não é, se nós formos aí atrás dessa culpa toda, não é, provavelmente pode vir de algumas questões lá atrás na infância, não é? Vamos voltar à infância. Sim, isso não, mas estava até a Quem ter nos uma está a reflexão mais ouvir, quem nos ouve se ca vai dizer assim: "Pronto, lá vão elas". lá vão elas outra vez para as crianças, lá vão elas para a infância. Mas estava a começar por outro ponto, que era a expectativa enquanto adultos que nós temos de certas situações. Aham. Estava-me a tentar lembrar assim de um exemplo simples, sem ser da maternidade, para mim é difícil, porque a maternidade ocupou muito tempo da minha vida, mas estava a tentar arranjar assim uma coisa em que sentisse Olha, culpa. eu lembrei-me aqui de uma, se quiseres. Aliás, lembrei-me de Vá, 2. bora.
Lembra-me de uma que é a questão da comida. Por exemplo, há aqui uma eu não tenho uma necessidade consciente, não é? Mas vou comer açúcar ou qualquer outra coisa. E depois disso, isto acontece algumas vezes em sessão, e depois disso, a questão de há um peso e aquela sensação imediata de quando eu como o doce, tenho uma sensação de prazer imediato, Uhum, que logo a seguir se transforma num peso da culpa, exatamente. não é? Este eu acho que é um exemplo, não é? Qual é que era a expectativa que tu tinhas em relação a isso? Em relação ao quê? Eu não percebi a pergunta, Ao desculpa. comer açúcar, qual era a expectativa que tu tinhas em relação ao comer açúcar? Não sei, mas, eu tenho uma questão mesmo muito específica minha de eu sei que tenho necessidades emocionais atrás desta necessidade de açúcar, não é? E acho que a expectativa imediata, eu acho que nem sequer há uma expectativa muito consciente. Há uma necessidade, há aquela coisa de: "Epá, acabei de almoçar, mas agora apetecia-me aqui era um docinho", sei lá, com café, uma coisa assim qualquer. Há aquela coisa do ficou aqui um ratinho, não é, no estômago. Há Uhum. uma necessidade imediata do açúcar, do prazer do saborear o açúcar. Só que Sim, realmente é mesmo muito efêmero, é muito imediato e passa assim. Portanto, o que pode acontecer é logo a seguir haver um sentimento de culpa, de pá, aquilo era perfeitamente evitável. isso já é o teu julgamento sobre o teu comportamento, Sim, porque tu tinhas a expectativa de não o fazer, será? De conseguir controlar? se calhar até poderia pensar: faço, não faço, faço, não faço, faço, não faço, faço, não faço e vou pelo mais fácil, faço. Pronto, depois logo se vê. Mas, por exemplo, a culpa será que é um bocadinho a culpa se calhar é um bocado de zanga que tu tens porque foste cair outra vez no mesmo comportamento, Pode mesmo ser, sendo que é pode inconsciente. ser, imagina, zanga, desilusão, hum, poderia ter sido diferente, pode Isso havia ser. uma expectativa, exatamente, quando tu dizes: "Ah, eu podia ter feito diferente", tinha a ver com uma expectativa que tu tinhas da situação, Uhum, confirmou que não foi, de acordo com a tua expectativa. sim. Lá está, isso é um ótimo exemplo, porque tu, tens aquele comportamento muito inconsciente, porque normalmente quando a gente dá conta já está a comer o dito açúcar depois da refeição ou entre as refeições, não interessa Sim, aqui. não interessa, não é? Vem a culpa. Ok, eu olho para aquela situação, eu comi açúcar aqui. Ok, pá, podia ter feito de outra maneira, isto faz mal. Vem a parte dos pensamentos, do julgamento, da zanga que eu tenho comigo, não é? Por ter caído naquele. Uhum, E é aqui que eu acho que é importante resgatar a nossa responsabilidade, não é? ok. Uhum. Passou, está feito. Aceito que tive aquele comportamento, mas em vez de estar a sentir esta culpa toda e estar aqui a julgar-me e a ficar zangada comigo, vou assumir a responsabilidade por este comportamento. Uhum. Aconteceu isto, o que é que eu posso fazer diferente? E agora pergunto a ti, o que é que podes fazer diferente? Então, aqui posso assumir uma série de estratégias. Posso, por exemplo, no momento, posso assumir, lá está, comi o açúcar, não é? Uhum, Há 2 caminhos. Há um caminho de é culpa, não é? Há outro caminho de pode haver a culpa, mas eu vou-me autorresponsabilizar, exatamente. ok? Então, eu vou assumir a Então, responsabilidade. à parte, deixa-me só sentir a culpa, sintam. Não, não estamos a dizer para cortarem a culpa da vida e ok? É que agora fiquei com a sensação de quem nos está a ouvir que pode pensar que a gente quer que as pessoas deixem de ter culpa à torta e direito. Não, não! Sentir, está tudo bem, A é? culpa até pode ser benéfica no sentido de nos trazer alertar para a responsabilidade, e a responsabilidade, no meu ponto de vista, é algo muito positivo. É isso, é isso. Ou seja, nós não estamos a dizer para as pessoas não sentirem ou não tomarem a ajuda, mana. Nós não queremos eliminar a culpa da vida. Sim, claro, faz parte. Pronto, desculpa, Eu então acho que não faz te. parte, não é? E, e que fique claro, não é? Lá Isso. está, as tais emoções, essas emoções existem, elas fazem parte, temos é que saber lidar com elas. E não há boas e más, há emoções. É o que é. E Há elas umas. falam connosco, não é? Ai, tão bonito. Pois é, elas falam Ah, connosco. elas falam Às vezes connosco. não é doer um bocadinho e nós gostamos de escalar. E Porque. também, e agora voltando aqui, já estamos a. Olha onde é que a gente já vai. Não sei onde é que tu ias. Mas a questão. As emoções falam connosco e às vezes pode doer um bocadinho e nós fugimos dessa dor, não é? Eu Uhum. acho que acrescentaria aqui.
nós também aprendemos em sociedade a fugir dessa dor. Sim, por várias coisas. Não vamos por aí agora? Não vamos Não. por aí agora? Então Ok. vamos voltar à culpa. Estavas a dizer que tinha 2 caminhos, né, sentir a culpa e resgatar a tua responsabilidade. Exato. Era E outro caminho. então, que estratégias é que eu poderia, resgatando a minha responsabilidade, olhando para mim e dizendo: "Ok, Ana, então comeste o açúcar". Ninguém te o pôs Pronto, na boca, ninguém te foi fez uma escolha, não sim, é? exato. Foi uma escolha. Boa ou má, não interessa, foi uma escolha. Então, agora eu vou ter que lidar com ela. Já está, não é? Era aquilo que tu dizias, aceitar. E Sim. aprender no processo. Ok, qual é a minha autorresponsabilidade? Se calhar das próximas vezes eu posso fazer diferente. Quando eu sentir, por exemplo, aquela que está a vir, aquela necessidade do açúcar, e o açúcar agora é que era mesmo bom, não é? Se calhar eu posso assumir para mim que, então olha, calma, se calhar vou beber água. Ou então, calma, se calhar vou ver o mar, que dá-me o prazer, se calhar o ir ver o mar, dá-me aquele prazer que o açúcar poderia dar naquele momento. Por exemplo, o que é que tu achas? Estava aqui a pensar em muita coisa ao mesmo tempo, vou tentar resumir. Estava aqui a pensar que eu normalmente digo sempre às minhas pacientes que, é muito, comum nós associarmos a comida a prazer, não é? Comer Hum, dá-nos prazer. Mas a verdade é que há outras 50 coisas que nos podem dar prazer. De alguma forma, o nosso inconsciente está ali linkado àquele comportamento. E a ideia, quando se faz terapia, é linkar o prazer a outras coisas. Ou seja, quando eu como quando estou triste, que se calhar tenho que desenvolver uma estratégia saudável de quando estou triste ir caminhar, ou ir beber um copo de uhum, água, ou ir ler um livro, ou ir ouvir uma música, em vez de ir comer. Mas o que acontece normalmente é que as pessoas estão num comportamento automático de ir comer para se regularem. Quando tu falas em mas não era o comportamento que tu estavas a referir, na minha ideia, um comportamento diferente. Quando nós comemos depois do almoço ou ao meio da refeição esse açúcar, eu já ligo também mais, não a um estado emocional, mas às adições. ok, E eu também costumo dizer isto, que é, a comida é uma adição como ao álcool, como ao tabaco, como ao café. No leque das adições, há adições um bocadinho mais aceites que outras. São mais bonitas. A sociedade compreende melhor. O café, uma adição horrível que a maioria tem. Uh, gente cheia de taquicardias e cheia de ansiedade porque bebe 10, 15 cafés por dia. Mas é uma coisa que ninguém te vai dizer, olha, já bebeste 10 cafés hoje, ou tu vais ao café, pedes o café e ninguém te vai comentar. O álcool fica um bocadinho abaixo, mas também é muito aceite, tipo, bebes o que quiseres. Em princípio, ninguém no café, vai, estou a falar assim em termos, ninguém uhum, vai dizer, olha, já vais na tua terceira cerveja. Ninguém vai comentar, né? Mas depois há aquelas adições que ainda são mais escondidas. A comida, por exemplo, eu acho que é uma adição muito escondida e que é preciso olhar para ela neste sentido de ser uma adição, porque não é um comportamento consciente, é um comportamento completamente inconsciente de compensação. É claro que tu tens que olhar e aceitar que tens essa adição para poderes ir buscar a tua responsabilidade. Porque senão tu dizes assim: ah, eu sou adito, agora olha, é assim é a vida toda. Não, claro, a adição é uma doença, certo? Mas temos que aceitar a doença como aceitaríamos as outras todas para poder nos responsabilizarmos pela nossa própria cura. uhum, E depois eu dou sempre um exemplo muito chocante que eu vou partilhar. Quem já falou comigo ao telefone ou quem já fez consulta comigo, eu dou esse exemplo, que é, se eu descobrir que tenho um tumor, eu tenho como responsabilidade de ir ao médico, né? De seguir o meu hum, tratamento. Se eu descubro que tenho uma adição, tenho a responsabilidade de ir procurar ajuda, tenho a responsabilidade de perceber quais são os meus comportamentos, ferramentas, whatever que eu tenho que fazer para vencer também esta doença. Vencer, pode ser vencer, pode. Portanto, eu ponho sempre a adição num lugar muito normal. Já me estou a perder no meu próprio pensamento. Porque não, estas. tu estás a levar, eu achei isso muito interessante, obrigada. E também é algo que podemos explorar um bocadinho mais. Ok, A questão de a culpa, hum, como é que nós linkamos aqui a culpa à questão da adição? Porque pode existir. Lá está, eu posso reconhecer ou não a adição, seja ela qual for, não sim, é?
Podemos ficar É na comida, que é simples e muita gente tem. Podemos ok, ficar na comida, não é uma e se calhar se calhar é mais fácil reconhecer, não sei, o que é um julgamento meu. Talvez seja mais fácil reconhecer uma adição, hã, química ou uma adição, a álcool, por exemplo, estás a ou dizer não sou sei, viciado em, uma droga ou uma ou adição à comida, por exemplo, não sei. eu Bem, acho que as estamos pessoas estão habituadas a a ver dessa maneira, mas pronto, sim, continua. pode ser, não é? Sim. Mas lá está, há sempre necessidades atrás disto tudo. Ai, deixa-me só fazer aqui uma à parte. As adições, para serem adições, são comportamentos que têm consequências, Uhum, ok? ok. Isto para o pessoal não pensar que só porque come 2 quadradinhos de chocolate todos os dias, tem uma adição. O adito não consegue parar o comportamento só porque lhe apetece, porque quando vai ver já está a fazê-lo outra vez, ok? Uhum, Faz sentido? E é faz. um comportamento que tem consequência, ou seja, esta adição na comida tem consequências na saúde física da pessoa, tem consequências na família, muito provavelmente, tem consequências num rol de partes da vida da pessoa. Uhum, Sim? Ok. uhum. Só para a pessoa não. É que entramos num caminho complicado. Se calhar voltamos para a culpa só, responsabilidade. Sim, se calhar depois podemos voltar aqui Sim, mais fundo à questão da adição. da adição, porque é um assunto realmente que eu acredito, e se calhar tu também, que merece ser mais Sim. É aprofundado, não é? que eu linkei aqui, porque eu estava a ouvir falar sobre a comida e eu na minha cabeça vi logo 2 caminhos enquanto tu comes. Eu vi um caminho de uma Uhum, pessoa que come por adição, porque come e vi o caminho, que também não deixa de ser uma adição, mas vi o caminho da pessoa que come, por exemplo, quando está triste, que come quando está feliz, que come quando ou seja, quando é uma adição, não há um estado emocional só. Há várias coisas ali por trás, mas tu vês pessoas que comem simplesmente quando estão tristes. E uhum, isso já é um mecanismo de compensação daquela emoção específica. E não quer dizer que seja uma adição. Isso faz sentido o que eu acabei de dizer. uhum. Faz. Ouvi-me falar e não, já. Faz. Quem nos Ok. está a ouvir pode ficar um pouco, baralhado no sentido em que será que sim, será que não? Mas Refletir sobre fiquem isso. aí nos próximos episódios que a gente chega lá. Não, e vamos refletir. Nós estamos Ou nestes então conversas. falem connosco, não é? Falem Sim, connosco e que nós ajudamos também a perceber, porque é muito mais do que isto, é todo um conjunto, uma avaliação de todo um conjunto de comportamentos, não é só assim era isso que eu queria. em É uma 3 dedos de cena. conversa, não é? É uma cena, não é ali um. Ok. Nós estávamos a falar da culpa. Quando tu comes por impulso, vá, vamos fazer assim, ou quando já nem Uhum. faz aquele comportamento inconsciente de sentires a culpa. Exato, não é? E estávamos aqui a falar de, então, foi aquele comportamento foi uma escolha e eu posso ficar bloqueada na culpa e estar ali a chicotear-me e a viver aquela minha culpa, não é? Que pode fazer com que eu ainda intensifique mais aquele comportamento, que aumente ainda mais a minha culpa, e é aquela questão de perdido por 100, perdido por 1000, não é? Sim. Ou então, como tu estavas a dizer, posso olhar para o comportamento e perceber, calma, não é? Ir buscar a minha responsabilidade e perceber que estratégias é que eu posso definir para lidar de uma forma diferente perante aquela necessidade ou o surgir daquele comportamento novamente, não é? E E agora estava poder. aqui, diz isto. Não, diz-me. Porque agora estava aqui a pensar, quem nos ouve e sabe que nós somos hipnoterapeutas diz assim, então, mas como é que vocês resolvem isso? Então eu estava aqui a pensar, o pessoal tinha a ouvir e dizer, então, mas como é que isso se resolve na consulta? Uhum, E isto pode ter muitos caminhos numa consulta, ok? Isto dependendo da pessoa, do histórico da pessoa. Mas, por exemplo, no teu exemplo, vinhas à consulta e dizias: Olha, tenho este comportamento inconsciente, eu sei que na prática sou eu que escolho, mas eu quando escolho já fiz, não é? É inconsciente. Sei que poderia caminhar, sei que poderia ler um livro, sei que poderia beber um copo de água, mas nada disto está a resultar, porque eu quando vejo, uhum. já fiz, não é? Pronto, então e como é que a gente resolve isto na consulta? Então, Queres ser tu a é, terapeuta? olha, podemos falar da minha perspectiva e podemos falar da tua perspectiva, não é?
provavelmente elas vão se cruzar. Sim, sim, Uma das coisas que eu costumo falar bastante é qual é as sensações para além da culpa, não é? Quais são ok. as emoções além da culpa? E também perceber se aquela culpa acontece também com outros comportamentos. Pode Sim, ser relacionado com aquela questão por exemplo, vamos falar da comida outra vez, com a questão do açúcar, mas também pode ser com outras questões, não é? E uhum, perceber em que outras circunstâncias é que possa acontecer. Tu fazes essa questão também? faço, faço. Uhum, Eu tento perceber a culpa, onde é que aparece na vida da pessoa. Onde é que a culpa tem, o seu lugar na vida da pessoa. uhum, Também tento perceber o contexto ou seja, a própria, próprio evento em si, ou seja, Ana, estavas a comer ou a almoçar e foste comer o quê? Como? uhum. Que se repete todos os dias, não é? O que é que tinha acontecido antes? Tinhas tido uma manhã calma? Tinhas tido uma manhã assoberbada? O que é que estavas a sentir antes do comportamento? Também gosto de perceber as emoções que estão ali antes do comportamento em si que trouxe a culpa. Faz Ok. sentido? Gosto Uhum. de perceber Sim. isto. Porque tu, como disses, olha, senti muita culpa porque comi o chocolate, ok, mas o que é que tu estavas a sentir antes de comer o chocolate? Não é? O que é que aconteceu? Foi um evento? Foi. Pronto, gosto de explorar assim um bocadinho. A situação, não é? Sim. Uhum. E depois tenho muito o hábito de pôr a pessoa na perspectiva, noutra perspectiva. Se for alguém que tenha filhos, faço muitas vezes isto, e as pessoas sabem, ponho sempre a pessoa a olhar para a situação como se fosse um filho a fazer. Uhum. Para a pessoa me dizer, e às vezes para a pessoa perceber que o julgamento que faria nem é o mesmo, ok? Porque a pessoa vê-se a ela a fazer aquilo e julga, porque eu devia saber, porque eu devia ter ido beber um copo de água, porque eu sei que estava irritada e devia ter ido era gritar com o meu marido. Não. Mas eu disse, então agora imagino que isto acontece, mas que em vez de ser a Manela, quem estava ali era a filha da Manela. O que é que diria a sua filha? Via a filha a fazer aquilo e o que é que. Ah, pois. Aí é diferente, não é? Muda logo o caso, não é? Eu costumo pôr às vezes muitas pessoas na perspectiva. Isto funciona muito bem para quem tem filhos, ok? Uhum. Quem não tem filhos pode funcionar às vezes com amigas, com uma mãe, Sim, com alguém significativo, porque a ideia tem que ser alguém significativo. claro. Porque tu és a tua pessoa, não é? Portanto, quando tu trocas, tem que ser uma pessoa que te diga alguma coisa, alguma pessoa por quem tu sintas empatia, não é? Que tu queiras ajudar. E a pessoa, quando faz esta troca, ganha logo outra perspectiva do assunto. E a culpa, de alguma forma, começa a ganhar outros contornos. Uhum. Faz sentido? Uhum. Faz. Uhum. Acho que aí é a questão do discurso interno, que Hum, é nós não falamos connosco da mesma forma que falamos com os nossos filhos, com as pessoas que amamos, não é? sim. E quando existe esse exercício, não é? Que na mesma situação, se fosse uma outra pessoa que amamos, como é que nós reagiríamos? O que é que nós lhe iríamos dizer? E provavelmente o discurso não seria o mesmo. E aqui a questão do discurso interno é algo que também em sessão eu gosto de explorar com as pessoas, porque efetivamente a forma como nós normalmente falamos connosco é dura. Mas a culpa vem desse discurso interno, de nós nos Uhum. julgarmos, de nós ficarmos zangados connosco. hum, Não sermos flexíveis connosco e ficarmos ali hum, Doer. sim. Lá está, voltamos às necessidades. Ok, sentiu culpa. O que é que faria se fosse ali uma pessoa que ama? O que é que lhe diria? Ok, quais eram as suas reais necessidades, as suas reais emoções antes daquele comportamento? E agora vamos tentar fazer sem julgamento. Tentar realmente ir ao cerne da questão. Ok? Uhum. E eventualmente vamos parar à infância. Eventualmente. Eventualmente vamos parar à infância. Porque depois, quando Porquê? a Porque vamos andando, não é? Vamos tirando todas essas camadas e vamos chegar àquilo que muito provavelmente está atrás destas questões, não é? Desta
deste comportamento mais automatizado, não é? Sim, Este comportamento que nós fazemos de uma forma automática, no piloto automático, que depois leva-nos num ciclo ao comportamento, leva-nos ao ciclo da culpa, do peso, do mal-estar e tudo mais, e então aquilo que nós fazemos em sessão é, então, calma, vamos parar o ciclo e vamos andar para trás, vamos perceber, vamos perceber, vamos perceber, e às tantas vamos entender que o episódio raiz, ou que está na origem, ou as emoções que estão na origem, que estão lá atrás, não é? Que não têm a ver com o nosso comportamento de adulto, mas com algo que nós aprendemos lá atrás. exatamente. E a comida na nossa sociedade está muito associada ao estarmos todos à mesa, ao conversar, se calhar ao contacto com a família. As pessoas de 1980 saberão do que eu falo. Nós crescemos com bolicaus e donuts, não é? Nós somos do boom dessas coisas açucaradas. Por exemplo, os nossos pais, quando nos compravam aquilo, estavam a dar o que achavam que havia melhor na altura, não é? Uhum. Mas a verdade é que nos davam aquilo, se calhar, em momentos em que associámos então a comida ao amor deles, ou à presença deles, ou ao contacto com eles. Isto está a fazer sentido? Eu Uhum. estou a lembrar do meu próprio exemplo, por exemplo, eu lembro-me de chegar da escola e ter com a minha mãe, e a minha mãe tinha muitas vezes um umbilical para mim. Portanto, eu hoje em dia não como umbilicaus e olho para aquilo e realmente tenho vontade. Mas podia ter ficado a ligação emocional ao umbilical. Uhum. E eu associar aquele umbilical, nós podemos dizer umbilical, podemos. Associar, Podemos ir pedir patrocínio, mas. desculpa. Ou então não me estás a dizer que já não comes, não é? Ai, pois é, pronto. Mas eu podia associar o umbilical ao momento em que venho da escola e realmente estou em segurança com a minha mãe, estou no amor da minha mãe, estou na presença da minha mãe, e portanto aquilo fica associado a uma emoção leve, tranquila, de aconchego, de quentinho. Está a fazer sentido? Faz. E Mas muitas vezes a olha, comida vai lá parar. sim, Até aos primórdios da amamentação, ok? Já lá fui. Pronto. Tu também já lá foste, não foi, foi? foi. Foi, portanto, e já fui com pacientes minhas, portanto hum, É como, e olha, isso se calhar pode ser também aqui um outro tema muito interessante, que é falarmos sobre a comida. Portanto, que hoje já surgiram dois temas interessantes, não foi? As adições e a comida. uhum, Mas olha, tu estavas aqui a falar sobre, nós estamos a focar muito aqui na questão da comida e da culpa relativamente à comida. E eu tinha aqui um outro exemplo que tem a ver com o trabalho. Por ah, exemplo, ou e isto, também é algo que acontece com muita frequência em sessão. Não sei se contigo também. A maior parte das pessoas que eu acompanho são mulheres. E então acaba por haver muitas vezes a questão de a mulher sentir culpa por, deixar aquelas coisas por fazer em casa, não é? E aquela questão ainda muito de o marido ajuda. uhum, Hã e agora aqui, fora de julgamento, e não vou julgar os relacionamentos e o papel de cada um e pronto, por aí. Mas a questão de que há muitas pessoas ou muitas mulheres que acabam por falar em sessão, a questão de levar o mundo às costas, têm a sensação que têm que fazer tudo, que não podem descansar, que não podem sentar no sofá a ver uma série. Porquê? Porque há sempre coisas para fazer. Hum, e isto, curiosamente, vem quando nós vamos tirar aquelas camadas todas, não é? Em sessão, e muitas vezes vem de uma aprendizagem da própria mãe. Da exatamente. própria mãe também não se permitir parar e estar sempre em movimento. E não sei se isto acontece contigo ou se já alguma vez também foste lá parar com algumas pessoas. É frequente, porque a mulher ainda se sente muito responsável por tudo o que é da casa. Uhum, Pois lá está, não consegue dar vazão, porque é mulher, é mãe, é profissional, é tia, é prima, e há coisas da casa que falham. E surge uma culpa enorme porque a mãe até conseguia fazer tudo e ela não consegue. uhum, É pior a comparação, não é? aham, E isto acontece realmente, mas isto primeiro é estarmos a comparar. E uma crença, será crença? Uma crença nossa, aprendida quando éramos pequeninas, porque a nossa mãe também fazia, então é assim que se faz.
São não é? padrões que acabamos por observar, Olha, mas mas tem também por aprender, porque nos é dito. sim, mas olha, tem um bom exemplo. E agora, eu sinto culpa porque não consigo ter as camas todas feitas e a roupa sempre toda lavada e organizada e a casa sempre toda arrumadinha. Onde é que eu, preciso da culpa? Para me alertar. Uhum. Há algo que não está bem. Hum, posso responsabilizar-me, se calhar, não é? Se calhar, neste caso até, posso ir responsabilizar ou posso-me responsabilizar por pedir ajuda. Sim. Sendo que eu também concordo contigo, os maridos não deviam ajudar, pré-pé-pé, pré-pé-pé. Mas cada casamento é o casamento que tu é Mas que se deixa-me só fazer uma pausa, porque, por vezes, como eu quero levar tudo às costas, posso uhum, até ser eu que não permito que as outras pessoas lá de casa, não é, ajuda. façam o papel delas. Exato. Não é? Porque eu vou fazer melhor, porque não sabem dobrar a roupa da mesma forma, Eu vou fazer porque melhor. porque dobram e depois a seguir vou ter que lá ir eu dobrar, porque depois não sabem arrumar as coisas dentro da gaveta e até a louça dentro da máquina, sei lá, o que quer que seja, não é? Mas isto às vezes até serve de brincadeira e de momento de descontração e de descompressão em sessão. Mas isto eu ouço muita vez, mesmo, muita vez. Estas questões estas questões banais do dia a dia, mas que são gotas que vão enchendo, que vão enchendo, vão enchendo. Olha, há um episódio que eu tenho, que eu não vou dizer quem foi, mas não fui eu por acaso. Foi uma amiga, mas não fui eu por acaso. É uma amiga de uma amiga. Não, não é uma amiga. Ahm, que o marido, quando começaram a viver juntos, isto já foi há muitos anos atrás, há 20 anos se calhar, quando começaram a viver juntos, o marido decidiu lavar o chão da cozinha. E então usou o detergente da roupa. E já na altura, eu lembro-me de perguntar: "O que é que tu lhe disseste?" E ela: "Pitê, pitê, 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 pitê". E isto é um bom exemplo de nós fazermos melhor. A pessoa, quando é criticada, a pessoa tentou, fez mal, tudo bem, mas nós devemos de acolher, dizer obrigada e eventualmente no momento certo, da forma certa, dizermos: "Olha, mas o detergente não é bem este, é este". Há um automatismo, comportamento, não sei, mais automático, que é começamos logo a criticar, né, espingardar. E isto leva-me, olha, isto agora lembra-me de uma coisa que eu costumo dizer, que aprendi há uns tempos, que já partilhei contigo, que é: "Quem quer ajudar não critica, dá sugestões". Lembras-te de falarmos sobre isto? Mais ou menos. Pronto. Aquela coisa do: "Ai, críticas boas, críticas más". Não há críticas. Tu quando queres ajudar não criticas, Ok. ok? E eu quando vem assim: "Oh Ana, desculpa dizer-te, mas se calhar esse cabelo assim, olha, não te fica muito bem". É uma crítica construtiva. O caraças! Crítica construtiva é dizer assim: "Olha Ana, será que o cabelo, cortadinho assim mais para não sei quê, ficaria melhor? Olha, eu acho que era capaz de ficar bem". Fez diferença a forma como eu disse? Ou foi Claro. só dos meus pensamentos? Eh, faz toda a diferença. "Ai Manel, o detergente não é esse, o Manel, o detergente é o outro dali". "Olha Manel, o chão lava-se com este, não é com este. Muito obrigada por teres lavado o chão, pá, sério do fundo do coração agradeço-te, e gostei muito". Pronto, está feito. Porque uma coisa interessante que isto eu também fui aprendendo, é a questão de o Manel lavou o chão. Manel lavou o Lavou o chão. chão com um detergente, não era propriamente o detergente do chão, e aquilo até, se era o da roupa, deve ter dado muito trabalho depois a tirar o, não é? Coitado, ainda por cima, teve mais trabalho. Mas isto depois chegou a Maria e ficou furiosa com o Manel, porque o Manel lavou o chão com o detergente, que não era aquele, pronto. E houve ali uma cena, pum, né? Uhum. O giro disto é que, se calhar, dali a 6 meses, aquele episódio tornou-se um episódio engraçado. Tornou-se uma história engraçada entre o Manel e a Maria, não é? Uhum. Ou Sim. seja, aquele episódio que, no fundo, foi
caricato, não é? Em que levou ali uma explosão no início, com o tempo tornou-se muito provavelmente um episódio engraçado daquele casal que até podem contar algumas vezes, olha lá, até daquela vez, não sei o quê, não Estás sei a o falar quê, de um não é? casal que faça terapia, não é? Porque um casal que não faça terapia, isto torna-se Claro, um motivo para o marido nunca mais lavar o chão e da pessoa, 6 meses depois, não estar a conseguir dar vazão às tarefas de casa e o chão ser um motivo de discussão, por exemplo. mas pode ser um casal que possa ter feito, sim, ou seja, há esses caminhos, obviamente, não é? Pode haver ali muito rancor de um Uhum. e do outro, não é? Pode haver ali o rancor sempre associado a esta situação. O Manel sentiu-se criticado, a Maria sentiu não era ouvida, sei lá, por exemplo. Sim, e essa mágoa e esse rancor pode ir crescendo, obviamente, não é? E depois passa do chão para outra coisa qualquer, para as coisinhas, até Estamos outra vez o nos som do relacionamentos. mastigar, imagina. Já estamos outra vez nos relacionamentos. Pois é. Hum. Mas o que eu também estava a dizer é que, olhando numa outra perspectiva em que possam os 2 perceber que cada um tinha a sua necessidade, não é? O Exato. Manel Sim, sim. distraiu-se e pronto. A Maria sentiu ali uma necessidade de, ok, para fazeres faz bem, não é? Ou o que quer que Ué, seja. Se puderem, lá está, com o seu desenvolvimento pessoal em dia e hum, conseguirem falar e descortinar esta questão pode virar um momento de humor dentro do casal. sim, sim. E é esse se calhar o bom caminho que isto poderia levar. Uhum. Olha, Ana, já estamos com algum Já cá tempo. estamos outra vez para lá de Bagdá, não é? Portanto, Sim, sim, resumindo e sim. concluindo, culpa pode virar responsabilidade, responsabilidade pode virar estratégias que podemos utilizar. Sim. Se não conseguimos fazer sozinhos, não é? Está aqui a Isabel e a Ana para poder ajudar, ou outras Ou outra terapeutas. terapia qualquer, Claro, sim. nós já sabem como é que nós somos, nós recomendamos é que façam, não é? Que trabalhem o desenvolvimento pessoal e façam esse Terapia, autoconhecimento, não é? sim. Seja a nossa terapia, seja outra terapia, façam terapia. É aquela coisa do Exato. não há boa nem má, há uma tampa para cada tacho. Que bonito, é mesmo isso. Olha, gostei muito Então, e voltamos no próximo. voltamos na próxima semana com mais algum tema interessante que, olha, que nos lembremos na altura. E pronto, e deixem as vossas sugestões, partilhem, deixem likes, subscrevam os canais e já não lembro mais nada sobre este assunto, desta parte, E porque fiquem atentas e atentos, porque estamos vêm aqui a novidades. preparar coisas muito giras. Muito Muito giras. giras, divertidíssimas. Eu quase que estou com mais criança, eu nem consigo quase conter. Eu não consigo, mas pronto, fica Então vamos desligar, vamos desligar. um beijinho grande, obrigada pela conversa. Beijinhos. Beijinho, obrigada. Beijinho, obrigada.